Brasília. Chamando. Boa tarde, Álvaro Regal e ouvintes do Show da Tarde. O caso do sítio de Atibaia, envolvendo o ex-presidente Lula, será julgado hoje na segunda instância. O TRF da 4ª Região julga recurso de Lula no caso do sítio. A defesa de Lula pede a anulação da sentença e de todo o processo ou a absolvição dele. Já o Ministério Público Federal quer aumentar a pena de 12 anos e 11 meses que o ex-presidente recebeu na primeira instância. O TRF analisa também a anulação parcial do processo e sua remessa de volta à primeira instância para novo julgamento. Isso porque o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que réus delatados devem ter direito a fazer alegações finais depois dos réus delatores. É o caso do processo do sítio de Atibaia. O Supremo Tribunal Federal retoma esta tarde o julgamento sobre compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público. O tribunal avalia se dados fiscais e bancários sigilosos podem ser compartilhados com órgãos de investigação sem prévia autorização de um juiz. 2 ministros já votaram e faltam 9. O julgamento começou na semana passada e foi suspenso na quinta-feira. Já votaram o relator Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que divergiram sobre o compartilhamento de dados pela Receita e pelo antigo COAF. Toffoli votou por restringir o envio de dados para subsidiar investigações. Alexandre de Moraes é a favor de liberar esses dados, argumentando que o sigilo bancário e fiscal não serve para proteger criminosos. O Conselho de Ética da Câmara decide apurar se o deputado Eduardo Bolsonaro quebrou decoro ao falar em novo AI-5. O deputado disse que um novo AI-5 pode ser a resposta do governo se a esquerda radicalizar nas manifestações. Outro processo foi aberto para apurar se uma publicação em rede social do deputado Eduardo difamou sua colega Joyce Hasselmann. O dólar bateu o recorde de R$ 4,27, o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, considerou natural. Ele disse que os brasileiros devem ir se acostumando com a cotação da moeda americana em elevados patamares. O presidente Jair Bolsonaro evitou comentar a declaração de seu ministro da Economia. Ouvi, e se ele falou, está falado. Tá ok? Eu espero que caia, torço. Assim como torço que caia a taxa Selic, torço que aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, a economia, como eu disse, eu sou técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros. E o Paulo Guedes está jogando na economia. Se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem, prós e contras do dólar a 4,21 como está agora. Bolsonaro voltou a defender a população armada. O que eu quero é que o cidadão de bem tenha como exercer o seu direito à legítima defesa, é só isso. Porque quem não quiser ter arma em casa, que não tenha, sem problema não. Bota um tacape lá, um bodoque, uma borduna, um estilingue e está resolvido o assunto. Ou uma frigideira, está resolvido o assunto aí, tá? E o presidente admitiu que estuda conceder reajuste ao Bolsa Família. A gente pensa, havendo a possibilidade, sim, né? O próprio 13º que nós concedemos é uma maneira de ajudar quem precisa. Agora combatemos a fraude incessantemente. O presidente Bolsonaro está em visita a Manaus. A Câmara aprovou medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil, em substituição ao Mais Médicos. O programa prevê o envio de profissionais a localidades mais pobres e de difícil acesso. Os médicos cubanos que atuavam no programa Mais Médicos e permaneceram no Brasil poderão ser contratados pelo novo programa por um período de até 2 anos. Os deputados também aprovaram regras para o exame
Exame Revalida, que avalia os conhecimentos dos médicos que se formaram fora do Brasil. O Exame Revalida será aplicado 2 vezes por ano e agora, além das universidades públicas, poderão aplicar as provas do Revalida também às instituições particulares. Essa novidade gerou intensas discussões no plenário da Câmara, arrastando a sessão para o início da madrugada. A deputada capixaba doutora Soraya Manato não aceita permitir que faculdades particulares deem atestado de capacidade para os seus próprios alunos. A deputada defende a aplicação do Revalida unicamente pelas universidades públicas, como hoje acontece. Doutora Soraya apontou uma manobra para favorecer as faculdades particulares de medicina. A deputada, que é médica, duvida da qualidade do ensino dessas instituições privadas. Esse favorecimento aos empresários que exploram o ensino médico tornou-se mais grave a partir do governo Dilma Rousseff, que estimulou a criação de faculdades particulares. 163 foram criadas desde 2010, como relatou em plenário a deputada Soraya Manato. No governo da ex-presidente Dilma, com o argumento que faltavam médicos no Brasil, foi autorizada a abertura de inúmeras escolas médicas no país, para que facilitasse o acesso à população à assistência médica e que esses médicos chegassem até o interior. Mas chama a atenção de todos que o médico precisa de estrutura e de uma equipe de profissionais para garantir a boa atuação desse profissional e a população se beneficiar disso, isto é, interiorizar uma medicina de qualidade. As medidas do governo Dilma fizeram com que hoje tenhamos 340 escolas médicas no país. Entre janeiro de 2010 e novembro de 2019, foi autorizada a abertura de 163 instituições desse tipo. Dessas 163 instituições, 48 são públicas e 115 privadas. Então, em 9 anos, o número de escolas privadas de medicina aumentaram 2,5 vezes mais do que o número de escolas públicas. São cerca de 120 mil estudantes pagando, em média, R$ 7.500 por mês. Formam-se 24 mil novos médicos no Brasil por ano. O lobby exercido no Congresso pelas faculdades particulares de medicina acabou convencendo a maioria dos deputados a permitir que elas também apliquem o exame Revalida para novos médicos formados no exterior, sob protestos da deputada doutora Soraya Manato. Os empresários agora querem ganhar dinheiro com o Revalida. Eles querem alterar os efeitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e permitir que escolas privadas realizem o processo que hoje só é permitido às escolas públicas. A LDB está em vigor há mais de 20 anos. Ela tem o cuidado de restringir o processo de validação e essa missão é de responsabilidade do Estado. Senão, seria o mesmo que permitir que autoescolas emitissem carteira de habilitação ou agência de viagens emitir passaporte. Precisamos, no processo do Revalida, de isonomia, segurança, transparência e impessoalidade, isto é, características exigidas de instituições do Estado, isto é, medicina realizada em escola pública. Se não for assim, perderemos o controle sobre as regras que estabelecem o limite entre o certo e o errado. É entregar uma responsabilidade que poderá afetar a saúde e a vida de milhões de pessoas. Então esse aqui é o nosso protesto
para o tipo de revalida que foi aprovada hoje nessa Câmara dos Deputados. A doutora Soraya insistiu que o ensino de medicina oferecido pelas instituições particulares não tem a mesma qualidade das universidades públicas e apontou a elite política que, quando precisa de assistência médica, busca os melhores profissionais formados nas universidades públicas. Vocês querem dar para a população brasileira a medicina de 5ª categoria? Agora vocês vão para o melhor do país, que é o Einstein Sírio-Libanês. Eu acho isso um absurdo o que aconteceu hoje. E o médico não é corporativista, não. O médico trabalha muito e, pelo que ele trabalha e estuda, ganha muito pouco. Apesar de seus protestos, a doutora Soraya Manato foi voto vencido e a prova revalida, que certifica diplomas de médicos obtidos no estrangeiro, agora passa também a ser aplicada por faculdades particulares. Por hoje é isso. Continuem com Álvaro Regal no Show da Tarde. De Brasília, José Carlos Gambarini. De segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo. A líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo.